Ele tem uma história de vida incrível. É referência mundial em cirurgia plástica e exemplo de superação e sucesso. No Autografando de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Robert Ray, o Dr. Ray. Dr. Ray, obrigada. Gente, olha essa língua corporal, aí não precisa ser médico para entender. E eu tinha uma namorada chamada Andréia. Olha essa língua corporal, eu vou traduzir língua corporal para vocês. Ray, perda-se. Gente, eu sou um dos caras mais metros do Brasil e todo mundo tem medo do Ray. E com razão, né, gente? E com razão, porque o Ray tem esse lado como Dom Pedro. Olha pro Dom Pedro, super metrozinho, mas super perigoso. Então, gente, olha o Kennedy, né? Super metrozinho e o Kennedy lutou contra os comunistas na Cuba. Olha Napoleão. Nossa, não tinha mais... Ó, gente, o Napoleão. Vamos atacar a Inglaterra, gente. Gente, não tinha cara mais feminino do que o Napoleão. E olha como ele criou uma igualdade entre as classes, gente. Então, incrível que não tem cara mais metro no Brasil do que o Ray. E todo mundo tem medo do Ray. Tu é extremamente sedutor com o teu jeito. A tua pessoa... Não. 1-0, Andréia. Tá vendo? Eu escrevi o livro A Arte da Sedução. E ela ganhou o primeiro ponto. Extremamente teu jeito, o teu personagem e a tua pessoa. Porque Obrigado, eles se fundem, né? Eu pensava que ela falou isso. Nossa, tá falando a minha língua. Não, tô brincando, gente. Tô brincando, gente. Olha o que eu aprendi do gringo. O gringo leva a sério o que é sério. Vocês são muito jovens aqui e eu volto pelo jovem brasileiro, eu volto pela mulher brasileira. Gente, o gringo pousa na lua, né? Inclusive, ele vive no meu bairro em Beverly Hills, o Neil Armstrong. Então, ele pousa na lua, ele fala a grande frase que todos nós conhecemos. Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade. Mas presta atenção naquela gravação, a segunda frase dele já é uma piada. Eu aprendi do gringo, a gente leva político a sério, a gente leva a saúde brasileira a séria, mas o resto, vamos rir um pouquinho de nós mesmos. Esse equilíbrio entre sério e um pouquinho de brincadeira, eu acho que é um equilíbrio muito bom. Eu falo a verdade, gente, falo como médico. O nível de problemas mentais no Brasil está muito alto, especialmente os problemas mentais que tem que ver com estresse. Então, vamos rir um pouquinho mesmo de nós mesmos. E eu acho que tu faz isso na tua vida, né? Tu tem esse equilíbrio, tu é um profissional... Eu tenho um lado bravo, você viu antes de começar a gravar? Bravo, que alguém determinado. mencionou política, nossa, o Ray detonou. Então, você vê que... Esse lado de humor... Brincamos, né? Mas tem um lado, paqueramos muito. Esse presidente do Brasil, gente, vai ter a pegada do Brasil. Então, a pesquisa do ano passado demonstrou... Fizeram uma pesquisa, imagina? De 1 a 220, país mais amado do mundo. Sabe quem ganhou? O Brasil ganhou. Então, gente, não é... Tem madeira na Ásia, gente, tem minerais na África. Não é isso que o mundo precisa de nós. A razão que o mundo vem para o Brasil comprar os produtos é o nosso carisma. Então, não vamos esconder nossa pegada, gente, exatamente o oposto. Vamos cultivar a nossa pegada. Olha a pegada do Kennedy. Então, esse presidente vai ter a pegada do Brasil. Vem cá, tu já está declarado que é ser candidato a presidente. Não pode, né? A gente obedecemos as leis eleitorais brasileiras. Desejo, eu estou cogitando uma pré-candidatura, a possibilidade a presidente do Brasil em 2018. Isso eu quero dizer, não é de agora, né? A tua intenção na política, tu já se preparou para isso. Há algum tempo tu já tem. Você tolera um pouquinho de religião? Porque o Brasil não tem vergonha de Deus, né? Você tolera um pouquinho de religião? Quando eu era pequenininho, vivendo nessa favelinha aqui... obrigado, esse trouxe meu livro, né? Tá na Saraiva lá, a leitura. Não vale a pena escrever um livro no Brasil, né? $5 mil pagam, não vale a pena. Nem saí dos Estados Unidos para vir para cá, mas eu escrevi o livro para dar esperança ao jovem brasileiro que perdeu a esperança. Olha, eu nasci nessa casinha na Ilha Bela, né? E a minha mãe, esse é o único vestido que a minha mãe jamais usou. Minha mãe é daqui, né? Minha mãe é gaúcha. É Juí, né? Ava Hoffman Reisdorfer. Então, o conservadorismo que eu tenho, eu aprendi dela. E o teu pai é americano, né? E olha como o gaúcho foi bom na política, hein? Mudar no Brasil. O gaúcho colocou o Brasil no mapa, politicamente. Então, gente, eu nasci aqui e fui durante essa fase. A gente vivia a vela, né? Olha, a mesma água que a gente colocava no vaso é a água que a gente bebia. Vinha de uma mangueira lá fora. Então foi um belo dia, na linda paisagem brasileira, naquele sol brasileiro, naquele marzinho brasileiro. Eu estava numa canoazinha lá na Ilha Bela
E eu ouvi aquele chamado, algum dia, Ray, você erguerá essa nação. Fui embora para os Estados Unidos, fui adotado pelos Mormons, fui embora para os Estados Unidos. Muitos anos depois, eu entrei numa igreja Mormon, eu tinha uma autoestima muito quebrada. Levou anos para eu acreditar em Ray. E esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é nosso autoestima baixo. Mas bem rapidinho, eu sentava na igreja Mormon, lá atrás, tinha vergonha de ficar perto das pessoas, né? Porque tinha roupinha de pobre, cheirinho de pobre, enfim. E é que a gente não sabia higiene, é outro Brasil, né? A gente tomava um banho a cada 2 semanas. Aquele bispo, ele baixou do púlpito, no fim da igreja, veio até lá atrás e falou, rapaz, qual é o seu nome? Eu falei, Roberto Miguel Rey. E ele, que estranho, ele tirou um frasco do bolso dele de óleo. Ele colocou uma gota no meu crânio. Eu falei, nossa, essa gringada é louca. Ele colocou a mão na minha cabeça. E ele falou, Ray, estude bem. Porque no fim da sua vida, você voltará para a sua gente. E você erguerá a sua gente da miséria. Olha, meus irmãos, milionários como eu, esqueceram o português, mudaram seus nomes, casaram com gringos, têm zero ambição de voltar. Se eu não volto para o Brasil, meu coração literalmente explode. E eu fiz o que o velhinho falou. Eu consegui a melhor educação do mundo, sabe? Eu sou formado em economia, né? Médico também em economia da Harvard. Então, eu estudei na escola. Política em Harvard. Ciências políticas e lá também economia, mesmo mestrado. Então ali tu já estava pensando numa carreira política, tu já construiu o teu personagem. Eu ouvi o chamado. Ouvi o chamado. Como Dom Pedro, como Napoleão. Certo. É um chamado que você ouve. Tá, e como que foi a construção do Dr. Ray? Tu se formou em medicina, tu foi fazer mestrado, doutorado, como tu chegou ao Dr. Hollywood? Aí é essa pessoa hoje, essa figura hoje que Nossa, tu é. Gente, tá vendo? Ó, a lágrima já tá no meu olho, a lágrima. Gente, eu quero, por favor, algum dia, eu falo isso em todos os programas, mas, nossa, me leve, por favor, uma escola de televisão e rádio no Brasil. Gente, eu sei que vocês estão autoestima quebrado, vocês acham que aqui tudo é inferior, televisão é inferior. A pergunta das apresentadoras brasileiras, a pergunta da repórter brasileira, ela não faz Wikipedia 5 minutos antes, ela lê o livro, ela prepara. Nunca vi, de em frente a Gabi a você, eu nunca vi o nível das perguntas da repórter brasileira. Como que se constrói Ray? Nossa, essa menina é digna de uma medalha em reportagem, gente. Olha que pergunta mais interessante. Não, Ray, você é viado. Às vezes a primeira pergunta, Ray, você é viado? Quantas vezes você acha que me perguntaram isso? Não sou, mas eu sou feminino. Ray, você operaria a sua filha? Isso me perguntam todos os países. Olha a pergunta dela, André, parabéns, hein? Como que se constrói Ray? Com lágrimas, baby. Como se constrói qualquer líder na história do mundo? Com lágrimas. O Winston Churchill, o pai dele falou, você é um gordo, você é feio, você fracassou e foi demitido da escola militar inglesa, você é uma mancha negra para a nossa família. Mas durante a Guerra Mundial, quando o alemão estava tocando bomba em Londres, quem lhe chamaram? O perdedor, Winston Churchill, que salvou a Inglaterra. Então, gente, como se constrói o Ray? Como se constrói um grande médico, grande advogado, grande repórter, grande produtora? Com lágrimas, caindo na sua cara, na lama, se levantando, chacoalhando o pó. É assim que criamos grandeza, gente, no fogo da vida. É ou não é, querida? Então, tu usou o teu sofrimento, tu usou todas as dificuldades para alcançar sofrimento. o que tu queria. Foi o que te impulsionou, não foi? Sim. Hoje, tu já superou muita coisa, tu já conquistou muita coisa. O que te impulsiona hoje? Um dia, né, eu pensava, né, eu olhava da minha favelinha para os ricos lá na Ilha Bela, eu pensava, nossa, algum dia eu vou estar lá, naquela mansão. Bom, o belo dia chegou. Eu comprei a mansão, 24 milhões, né? Nossa, gente, nunca fiquei tão deprimido. A Bíblia estava certa, gente. Quando a gente vai começar a ouvir a Bíblia? A Bíblia diz que a alegria não vem de objetos. Essa em Brasília, rouba. Eu falei 6 meses atrás que trocando o presidente do Brasil não ia melhorar o Brasil. Quinto,
quinto ministro demitido do governo de Temer. Eu falei ou não que mudando o nome da presidente e presidenta não ia mudar o Brasil? Falei ou não? Falei. Por quê? O problema do Brasil é ideologia. Socialismo, comunismo não funcionou para Karl Marx. Olha a Venezuela, a pior economia da América do Sul. Gente, o que o Brasil precisa é mudança de ideologia. Baixar impostos, escolas tipo americano, rodovias como a Alemanha. Hoje, o que te funciona é a política, então, é a mudança social. O que eu estou dizendo, social. o dia que eu comprei a corda para me pendurar, imagina, eu opero em esposas de reis, eu opero em esposa de presidente, gente. Eu opero nas minhas mais famosas do mundo. Imagina a pressão num cirurgião. Eu perdi já 9 colegas. Aquele apresentador comigo na Eliana, ele se jogou do 10º andar, aquele bonitão cirurgião plástico. Gente, o dia que eu comprei a corda, procurando a árvore mais alta do meu quintal, foi naquele dia que eu disse, Ray, isso é falta de coragem, covardes fazem isso. Foi naquele dia que eu falei, eu vou fazer essa vida contar. Eu vou voltar para minha gente, eu vou lutar para minha gente, eu vou falar o que eles têm medo de falar. Essa é a minha motivação. Sim, o rei, eu estou irritado que o Brasil tem... eu tenho clínicas na Alemanha, eu tenho clínicas na Suíça. Eu amo o alemão, eu amo o suíço. Eu não aguento uma semana lá, porque, coitadinho do europeu, tão triste. Todo brasileiro volta. Se foge para amanhã, o brasileiro volta em 10 anos. Então... Você quer escapar do Brasil, gente, não vale a pena você vai voltar, porque a alegria que nós temos no Brasil não existe em nenhum lugar do mundo. O Brasil é um fenômeno de alegria. Então, a minha motivação é voltar para o Brasil e consertar o único câncer do Brasil, que é a política brasileira. Então, eu vou ou consertar o Brasil ou morrer no Brasil, entendeu? A minha motivação, eu dou os últimos 15. Eu tenho 55, eu dou os últimos 15 ou 20 anos da minha vida. Essa é a minha motivação. Erguer o Brasil da miséria, erguer o Brasil dessas mentiras, o país mais corrupto do mundo. Vem cá, tu tinha intenção, uma época, de ser governador da Califórnia também. Hoje não é isso, teu foco é o Brasil hoje, é isso? Há pedidos do brasileiro. Foi até o deputado Camargo que escreveu a Constituição de 88, falou, Ray, esquece os Estados Unidos está bem. Você é formado em ciências políticas na Harvard, só 3 brasileiros se formaram nesse programa. O Alckmin, o Collor e o Ray. Então, ele falou, vem para o Brasil e use esse ensino americano aqui no Brasil. Eu pensei bem no assunto, eu sempre tinha aquele sonho de voltar. Então, eu deixei de lado a carreira política americana, que lá eu queria dar voz ao latino, que o latino é tratado como lixo lá. E eu volto para o Brasil, dedico o resto da minha vida aqui no Brasil. O que tu acha da eleição do Trump? Gente, o Trump, ele... falou um pouquinho mal do latino, mas o latino apoiou o Trump. Por quê? Socialismo, imposto ridículo, leis trabalhistas ridículas, programas de dar tudo para as pessoas, destrói uma nação. Então, o latino que foi humilhado pelo Trump, votou para o Trump. Então, você vê que os primeiros 3 dias depois da eleição do Trump, conservadorismo. Eu sei que a mídia tem uma lavagem cerebral comunista, e a mídia, em parte, é responsável por ter vendido o Brasil. Socialismo não funcionou para o movimento bolchevista, comunista de Karl Marx. Olha o Brasil é a penúltima economia na América do Sul. Imagina um país tão grande. Venezuela, Brasil. É Brasil e Venezuela, as piores economias da América do Sul. E as melhores economias são conservadoras. Então, sim, nós estamos ofendidos, o que ele falou sobre o latino, mas nós apoiamos o governo conservador dele, que baixa o imposto, muda as leis trabalhistas, que cria segurança para os Estados Unidos. Então, eu trago o mesmo. Segurança no Brasil, baixar imposto, escolas melhores. Socialismo destruiu os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam na pior recessão da história dos Estados Unidos. Então, eu estudei com o Barack Obama na Harvard, ele é 91, eu sou 90, mas esse socialismo não funcionou, afundou os Estados Unidos, piorou as relações entre as raças. Eu trago para o Brasil o que o Trump trouxe para os Estados Unidos, baixar imposto, segurança, só que não trago racismo. Então vai ser até melhor, mas eu trago esse centro-direita. Certo. Ei, tu tá focado nisso, mas como que anda o teu lado médico, cirurgião, referência mundial aí? Como que tu equilibra essas duas coisas?
Olha, eu quero muito levar perante o Congresso Brasileiro uma lei, né, para o Congresso Brasileiro adotar céus de tronco. Coitadinho do médico brasileiro, sempre zero apoio, né, a enfermeira zero apoio. O Brasil está caindo 10, 15, 20 anos atrás do resto do mundo, porque o Brasil não usa céus de tronco. Eu entendo influência católica no Brasil, evangélica, graças a Deus o Brasil não tem vergonha de Deus. E eu apoio muito a religiosidade brasileira. Mas, gente, céus de tronco não são do bebê, não é do embrião, são céus de tronco de adulto. Hoje em dia nós fazemos seio sem cicatriz. Implante tem que trocar a cada 10 anos. Céus de tronco é para sempre. Fazemos bumbuns lindos. E a céus de tronco deixa a pele jovem. Coitadinha da mamãe, ela teve 5 bebês, o seio dela está aqui, cheio de estrias, o bumbuzinho dela caiu cheio de estrias. Hoje, até problemas neurológicos. Nós reconstruímos com céus de tronco, gente. A pessoa levou uma pancada na cabeça, uma pancada na espinha. Hoje, a injeção das células de tronco as pessoas estão começando a andar. As pessoas estão lembrando as coisas. Então, eu quero levar este projeto perante o Congresso Brasileiro, a Lei Ray, para o Congresso Brasileiro adotar na medicina brasileira a célula de tronco. Então, hoje em dia, tudo células de tronco nos Estados Unidos. Que tu já usa, para fazer tudo, o narizinho dela, a mandíbula dela, os seios dela, a barriguinha, tudo. A brasileira, coitadinha, perdeu o libido. A brasileira perdeu o libido. Como a raça mais sexy do mundo, tem 0 libido. Estou falando mulher casada, claro. A solteira é um monstrinho ainda. Por quê? Porque a mulher está estressada, 80% dos brasileiros trabalham, ela leva muito sério ser mãe, ela é dedicada aos pais dela, é a geração sanduíche, está entre os pais e os filhos. Então, gente, coitadinha, então, uma simples injeção de células de tronco no ponto G dela, nossa, ela fica louquinha. Então, eu tenho clínicas na Suíça, eu tenho clínicas em Dubai, eu tenho clínicas nos Estados Unidos, eu tenho clínicas no Canadá. E eu atendo todos, eu tenho a estética Hollywood, são 35 em todo o Brasil, né? Então, aqui é mais estética, menos cirúrgico aqui, mas nós temos procedimentos como Botox e outros, né? Então, o que eu estou dizendo, a brasileira é a raça mais linda do mundo, vamos ajudar ela a se cuidar. Mas vamos dar para ela os últimos na medicina, que é células de tronco. E, infelizmente, o Congresso Brasileiro não deixa usar células de tronco no Brasil. Eu não entendo por quê. Ray, tu trabalha aí muito com a autoestima das pessoas, né? Como que é trabalhar com autoestima em um mundo que é tão cruel em relação aos padrões de beleza? Gente, você olha a minha família, é tudo gauchinha, né? Você vê que as minhas irmãs são muito lindas, meu irmão é super bonitão, e eu era o mais feio da família. Então, quase toda a minha vida, eu lutei com a autoestima muito quebrado, né? Eu gaguejava, ainda de vez em quando dá para ouvir, eu gaguejava, eu tinha asma. Eu era feio, eu era o único feio na família. Meu pai, a minha mãe gaúcha é muito linda, minha mãe gaúcha é muito linda. Claro, todas as gaúchas são lindas. E meu pai é gringo, mas é um gringo bonitão ele. Eu literalmente é o único feio na família. Então, eu lutei muitos anos, até que o dia que os missionários falaram, você é filho de Deus, Ray. Deus não faz lixo. Então, quando eu ergui minha cabeça, quando o Ray acreditou em Ray, tudo deu certo. Você já notou aquela semana na sua vida que tudo sai errado? É porque você não acredita em você. Então, o dia que eu comecei a acreditar no Ray, eu conquistei o mundo. Então, gente, isso eu quero trazer para o Brasil, a autoestima. Então, de vez em quando eu faço com bisturi. De vez em quando é somente erguendo a bandeira do Brasil na Europa. Sempre, gente, ou seja, de um ponto de vista de patriotismo, ou seja, de um ponto de vista psicológico, ou de vez em quando é com bisturi. Quando eu trago autoestima para a moça, ela conquista o mundo. Porque quando você se odeia, o mundo vai odiar você. Quando você acredita em você, o mundo vai acreditar em você. Então, você falou certo. Tudo tem que ver com autoestima. Muito bem. E Deus. Ray, obrigada. Eu quero mostrar aqui Obrigado, o teu baby. livro. Uma biografia aqui, né? Para erguer a cabeça do Brasil, né? Você falou, eu fracassei o Enem 3 vezes, eu fracassei o Enem 6 vezes. Dá para dizer que é um livro de autoajuda também? Pode é um livro de autoajuda, assim. gente. O que eles pagam para escrever no Brasil não vale a pena pegar o avião. Então, o que eu estou dizendo, eu escrevi esse livro para aquela pessoa que a loja faliu.
aquela pessoa que o casamento dela faliu, aquela pessoa que já trocou 20 igrejas, aquela pessoa que rodou vestibular 6 vezes, porque eu também rodei vestibular 6 vezes. Ei, obrigada, eu quero te pedir um autógrafo pro Claro, programa. baby, meu autógrafo é pornográfico, não tem problema? Vamos ver. Porque, gente, eu volto pro Brasil, o Brasil está esfriando, gente. Não, não, não. Daqui em diante, eu quero que a gente comece a cultivar a nossa pegadinha. Deus criou a nossa sensualidade, lembra? Deus criou a nossa sensualidade para ser usada na hora certa. Então, Andréia, nossa, uma das perguntas mais profundas das minhas entrevistas em todos os 7 continentes. Conta, são 7. Essas entrevistas em 7 continentes. Tá vendo como a repórter brasileira é outro nível? 7 continentes em 20 anos de televisão. Como se constrói Ray? Com lágrimas, baby. Com lágrimas. Então para de murmurar a Deus porque eu nasci na favela, porque eu rodei o Enem, porque na sua lágrima Deus construiu você. Nas suas lágrimas. Em 20 anos. E tá voltando pra TV, Ray. Obrigado, baby. Em fevereiro a gente volta. Sobra, ó a lágrima no olho, gente. Tá vendo essa coisa aí do olho? Só a repórter brasileira consegue... Eu sou faixa preta quase 4 graus. Só a brasileira consegue penetrar dentro do meu cérebro. Como se constrói Ray. Da mesma maneira que construímos o Brasil, com lágrimas. É na batalha do dia a dia que criamos grandeza, não é, baby? Em 7 continentes, em 20 anos de televisão. E é linda por cima, Dr. Ray. Quando a gente murmura a Deus, porque eu, né? É naquele momento que Deus criou uma líder. Foi naquele momento. Então eu vou olhar para trás e eu vou agradecer a Deus. Obrigado pela voz de mulher. Obrigado que eu gaguejava. Obrigado que eu nasci na favela do Brasil. Obrigado pela minha asma. Obrigado pelo racismo americano. Porque em tudo isso, eu encontrei humildade. Eu aprendi como liderar sem medo. Sem medo. Como o Kubitschek falou, Deus não me deu a dádiva do medo. Obrigado, Brasil. Eu amo vocês. Desculpe que eu sou tarado por vocês. Ó, o desenhar pelado. Falei que o Ray... Agora eu desenho a coitada pelada. Falei que é pornográfico o meu autógrafo. Falei. Então, Andréia, agora eu desenho você pelada. Porque todo médico vê você com olhos de raio-x. É verdade isso? Tem duas da jornalismo que queriam fazer uma pergunta pra ti. Se quando não sou tu gay, olha... mas obrigado. Não é isso. Que quando tu olha pra alguém, tu já fica identificando o que tu gostarias de mudar na pessoa, assim, eu queria mexer no nariz. Então eu vou... Jesus, não sou Jesus. Jesus respondia todas as perguntas como? Com a pergunta. Bebê, se você conhecesse a Marília, em frente a Gabi. Se você conhecia o Walter Cronkite, ou digamos a Barbara Walters, você criticaria o estilo dela ou você ficaria abobada com o gênio deles? Artista, se você estivesse caminhando pelo Louvre, em Paris, você criticaria a técnica dos artistas? Ou você fala, nossa, que linhas, que cores perfeitas? Não. Quando o cirurgião está no elevador com você, nós estamos falando, que olho mais lindo essa menina tem, que tetinho mais lindo, cabelo mais lindo, olha que bumbum lindo. Não é o que você pensa, gente. Nós estamos vendo o trabalho de Deus e estamos falando, nossa, eu quero fazer um olhinho assim. Olha como Deus suspendeu aquele ligamento cantal, lateral, ele colou um pouquinho acima do horizontal. Então nós estamos tentando aprender de Deus. Nós não estamos criticando você no elevador. Obrigada. Amo você, André.